pessoal, tudo bem? Nesta videoaula vamos estudar sobre a área de figuras planas e veremos também como calcular a área de um círculo, a região interna, uma circunferência. Vocês poderão acompanhar esse conteúdo a partir da página 232 do livro didático de vocês. Inicialmente vamos analisar alguns problemas envolvendo a área de polígonos. Para isso, considere o seguinte problema. Para cobrir um terreno com gramado, Marcos vai utilizar placas quadradas de grama com lados de 1 metro. De quantas placas quadradas ele vai precisar para fazer um gramado retangular de 5 metros por 3 metros? Então, nós podemos analisar da seguinte forma. Cada placa é um quadrado que tem 1 metro em cada lado. A área de cada quadrado é 1 metro quadrado. Então, a área desse gramado podemos fazer assim. Desenhar o gramado, onde ele tem 5 metros de comprimento por 3 metros de largura. Portanto, a área aqui será 5 metros vezes, portanto, a área aqui será 5 metros vezes 3 metros, que dá 15 metros quadrados. Mas o que isso significa, 15 metros quadrados? Significa que nessa região aqui, desse gramado, cabem 15 quadradinhos desse, de 1 metro de lado. Ou seja, 15 metros quadrados são 15 quadradinhos de 1 metro em cada lado. De fato, nós podemos observar isso aqui, fazendo isso. Veremos que a área aqui desse gramado equivale a 15 quadradinhos desse. Portanto, se cada quadradinho desse tem 1 metro de lado, temos então 15 quadradinhos de 1 metro, ou que seja 15 metros quadrados. Assim, o que significa medir ou calcular uma área de uma superfície? Quando falamos em medir a área de uma superfície plana, queremos dizer compará-la com outra tomada como unidade padrão. Ou seja, nós verificamos quantas vezes essa unidade de medida padrão cabe na superfície que se quer medir. Nesse caso, nós estamos usando como unidade padrão 1 metro quadrado. E aqui, na superfície que queremos medir, cabem 15 desses aqui. Portanto, a área aqui, comparada com a unidade padrão, é de 15 metros quadrados, já que estamos usando, nesse caso, a unidade padrão como sendo 1 metro quadrado. Acompanhe agora a seguinte situação. A prefeitura de uma cidade atendeu às solicitações dos moradores e vai construir uma área para as crianças brincarem na praça principal da cidade. Analisando a vista aérea da praça, a equipe responsável optou por utilizar uma região em forma de trapézio, que não estava com gramado. Observe aqui. O arquiteto desenhou um esboço da área para crianças. Ele pretende fazer uma região onde será colocada areia de formato triangular, ampliar um pouco o espaço total e montar um parquinho com piso emborrachado de formato retangular. Temos aqui então o esboço. Essa região triangular, ele vai colocar aqui areia, vai ampliar um pouco o espaço total
e montar um parquinho com piso emborrachado de formato retangular, aqui. A equipe responsável pelas compras fez algumas perguntas ao arquiteto. Qual a área do terreno que não está com gramado? Qual a área da região onde será colocada areia? Qual a área da região destinada ao parquinho com piso emborrachado? Para responder às perguntas, o arquiteto desenhou uma representação do terreno inicial, antes da reforma, e uma representação do terreno final, indicando as medidas de cada lado, conforme vemos aqui. A representação do terreno inicial tem a forma de um trapézio. E ele utilizou então a expressão da área do trapézio. A área do trapézio, a área dessa região aqui inicial, tem o formato de um trapézio, é base maior mais base menor. A base maior aqui mede 12 metros, a base menor 8 metros, está aqui. Base maior mais base menor, 12 mais 8, vezes a altura aqui que é 5, dividido por 2. Então, a área aqui deu 50 metros quadrados. Para a área da região onde terá areia, ele utilizou a expressão da área do triângulo. Temos aqui um triângulo retângulo, base 2, altura 5 metros. E para o espaço destinado ao parquinho com piso emborrachado, utilizou a expressão da área do retângulo. A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2, ou seja, 2 vezes 5, 10 dividido por 2, 5. E a área aqui desse retângulo pode ser usado essa fórmula aqui, base vezes altura, que é simplesmente 10 vezes 5, portanto 50. Assim, ele explicou à equipe de compras que a área do terreno inicial é de 50 metros quadrados. A área da região destinada ao tanque de areia é de 5 metros quadrados e a área da região destinada ao parquinho com piso emborrachado é de 50 metros quadrados. A equipe responsável pela aprovação e pela execução do projeto perguntou ao arquiteto se uma região com formato circular de 2 metros de diâmetro não teria uma área maior para colocar areia do que a região de formato triangular de 2 metros de base e 5 metros de altura. Então, a pergunta que eles fizeram é: nessa região aqui, triangular, nós temos aqui 2 metros de base e 5 metros de altura. Ao calcular a área aqui, obtivemos 5 metros quadrados nessa região triangular. Porém, se tivéssemos no lugar dela um projeto em que a região fosse não triangular, mas sim circular, tivesse formato circular com 2 metros de diâmetro, será que teríamos então uma área maior com 2 metros de diâmetro? Então, podemos, para isso, analisar o seguinte: como calcular a área de uma região com formato circular? Primeiro vamos analisar aqui o comprimento de uma circunferência. Aqui debaixo desse subtítulo, a circunferência e o círculo. Acompanhe a situação a seguir. Suponha que um aro da rodinha de uma bicicleta possua o raio com um comprimento igual a R. Consideremos que seja possível adaptar perfeitamente sobre esse aro um barbante qualquer. Cortando esse barbante e esticando
obteremos o comprimento da circunferência desse aro. Temos aqui o aro da rodinha da bicicleta e aqui o comprimento C da circunferência do aro. Se dividirmos o comprimento C de uma circunferência pelo comprimento 2 raios de seu diâmetro, pois cada diâmetro tem 2 raios, encontraremos uma aproximação do número irracional π. E isso ocorre sempre, qualquer que seja a circunferência. Quer dizer, o comprimento dividido pelo diâmetro, que é 2 raios, sempre dá um valor aproximado aqui ao número irracional π. Essa fórmula permite calcular o comprimento de qualquer circunferência, conhecida a medida r de seu raio. Se juntarmos à circunferência todos os pontos do seu interior, obtemos então um círculo, que é a região aqui interna à circunferência. Conforme nós vemos aqui. Temos aqui a circunferência, esse conjunto de pontos aqui, que distam igualmente de um mesmo ponto interno aqui à circunferência. E temos aqui o círculo, que são todos os pontos aqui internos, na região interna à circunferência. Observe que o círculo ocupa uma superfície e a sua medida é a área do círculo. Mas como podemos calcular a área de uma região circular? Considere essa linha de raciocínio. Vamos utilizar aqui a ideia de aproximação por áreas conhecidas. Em uma cartolina podemos desenhar um círculo dividindo em 16 partes iguais. Depois recortamos essas partes, separamos cada pedaço. Juntando as partes recortadas e encaixando-as conforme a figura a seguir, o que observamos aqui? A superfície do círculo foi reorganizada e a sua área se aproxima da área de uma figura que conhecemos, o retângulo. Veja que nesse caso tem 16 partes, mas quanto maior a quantidade de partes em que dividimos o círculo, mais próxima de um retângulo fica a figura formada. Assim, nós podemos calcular a área do círculo multiplicando a medida da base desse retângulo pela medida da altura. Observando a imagem acima, nós percebemos que a medida da base é a metade da medida do comprimento da circunferência, e a medida da altura equivale à medida do raio da circunferência, conforme nós vemos aqui. Veja que o comprimento total da circunferência é 2 vezes o raio vezes π. Assim, a metade do comprimento da circunferência é igual à metade dessa expressão aqui. Duas vezes o raio vezes π. Dividindo isso aqui por 2, então a metade do comprimento da circunferência será o raio vezes π, que é o que nós temos aqui. E a altura aqui desse retângulo será então a medida, aproximadamente a medida do raio. Portanto, fazendo base, aqui seria o raio. Mais ou menos, aproximadamente o tamanho do raio. Portanto, a medida aqui desse retângulo, da área desse retângulo, é a base vezes a altura, ou seja, πr vezes r. De onde chegamos à seguinte fórmula. A área aqui
desse retângulo, que equivale à área do círculo, é base vezes altura. Ou seja, a base é πr e a altura é o raio. Então, πr vezes r ao quadrado. Isso nos dá, então, a área de um círculo, de uma região circular. Usando a fórmula da área do círculo, vamos resolver, então, a situação a seguir. Uma folha de papelão tem a forma circular de raio 21 centímetros. Qual é em centímetros a área ocupada por essa folha? Tem a área πr ao quadrado. Vamos usar 3,14, essa aproximação para π. Portanto, será 3,14 vezes 21 ao quadrado. 3,14 vezes 441, vamos obter 1.384,74 centímetros quadrados. E agora nós podemos resolver aquela situação inicial. Ou seja, voltando à questão da página 233 sobre a área do tanque de areia para as crianças, qual tanque ocupa uma área maior na praça? O tanque de areia com formato circular de 2 metros de diâmetro ou um tanque triangular de 2 metros de base e 5 metros de altura? Então a área do triângulo é igual a base vezes altura ou seja, 2 metros vezes 5 metros dividido por 2, de onde obtemos 10 metros quadrados, dividido por 2, 5 metros quadrados. E quer dizer da área do círculo? A área do círculo, vimos que é π vezes o raio ao quadrado. Ou seja, 3,14 vezes... Ora, se eu tenho 2 metros de diâmetro, o diâmetro é o dobro do raio. Então, cada raio vai ser 1 metro. Portanto, vamos obter 3, aqui é 5 metros quadrados. Aqui vamos obter, então, 3,14 vezes 1 ao quadrado dá 1 metros elevado ao quadrado, 1 metro quadrado. De onde obtemos 3,14 metros quadrados. Portanto, a área triangular é maior. Vamos considerar aqui algumas questões na página 236. Um piso quadrado de cerâmica tem 15 centímetros de lado. Qual é a área desse piso? Veja o seguinte. Temos então um piso quadrado. Temos então um piso quadrado de 15 centímetros em cada lado. Então, qual é a área desse piso? É 15 centímetros vezes 15 centímetros.
15 centímetros vezes 15 centímetros, de onde obtemos então 225 centímetros quadrados. Agora, quantos pisos são necessários para pavimentar uma sala de 45 metros quadrados de área? Bem, cada metro quadrado de área, vamos imaginar aqui então como sendo um metro quadrado, ou um quadrado de um metro de lado. Nós sabemos que um metro é o mesmo que 100 centímetros. 100 centímetros. Aqui também equivale a 100 centímetros. Portanto, um metro quadrado equivale a 100 centímetros vezes 100 centímetros. Portanto, um metro quadrado é 100 centímetros vezes 100 centímetros, ou seja, 10.000 centímetros quadrados. Então, 45 metros quadrados é igual a, em centímetros, 45 vezes cada metro quadrado, 10.000 centímetros quadrados, que nos dá então que então 45 vezes 10.000 centímetros quadrados, que nos dá então 450.000 centímetros quadrados. 45 metros quadrados equivalem a 450.000 centímetros quadrados. Portanto, esse piso, melhor dizendo, essa sala de 45 metros quadrados tem o equivalente a 450.000 centímetros quadrados. E quantos pisos de 225 centímetros quadrados poderão ser colocados então nessa sala? Então podemos colocar assim. Então na sala cabem, dividindo aqui 450.000 centímetros quadrados, a área da sala dividido pela área de cada piso, 450.000 por 225, podemos cancelar aqui centímetro quadrado com centímetro quadrado, dividindo aqui dá 2.000. Portanto, são necessários 2.000 pisos. Portanto, cabem na sala, ou serão necessários 2.000 pisos. A próxima questão é a questão 2 da página 236. Quantas telhas francesas são necessárias para cobrir um telhado formado por duas partes retangulares, com as dimensões da figura a seguir, se para cada metro quadrado de telhado são usadas 20 telhas? Portanto, cada parte aqui desse telhado
Cada parte desse telhado aqui, cada parte do telhado tem área de 10 metros vezes 4 metros. De onde obtemos 40 metros quadrados. Assim, as duas partes do telhado têm ao todo, são duas partes iguais, cada uma com 40 metros quadrados. Vamos obter então 80 metros quadrados. Agora, se para cada metro quadrado usamos 20 telhas, usa-se 20 telhas, portanto 80 metros quadrados será igual a 80 vezes 20 telhas. 80 vezes 20 telhas, já que cada metro quadrado é 20 telhas, 80 metros quadrados é 80 vezes 20 telhas, que dá 1.600 telhas. É isso, pessoal, espero que tenham gostado desta videoaula. Fica então como atividade proposta para casa as questões 3 e 4 da página 236. Bons estudos, até a próxima.